o nosso grupo, composto por Fabrício e Ronan, vai falar sobre o Kinect para a disciplina Multimídia sobre IP. Primeiramente, o que é o Kinect? Bom, o Kinect é uma tecnologia desenvolvida pela Microsoft em parceria com a empresa israelense PrimeSense, que visa a interação entre o usuário e a máquina sem a necessidade de controles, teclados, mouse, joystick ou qualquer outro dispositivo físico. Ou seja, a interação é somente via leitura corporal. Esse tipo de interface também é conhecida como interface de uso natural, onde você é o próprio controle. Quem já assistiu ao filme Minority Report, do Steven Spielberg, deve se lembrar da cena em que o Tom Cruise controla um monitor panorâmico com gestos no ar. Porém, nesse caso, ele necessitava de uma luva especial que é desnecessária no Kinect. A empresa PrimeSense é uma startup israelense que demorou mais de 5 anos no desenvolvimento do protótipo do Kinect. Esse esforço valeu a pena, pois eles conseguiram baratear bastante a tecnologia. Atualmente, o Kinect é vendido a R$500 no Brasil e cerca de $150 nos Estados Unidos. A princípio, o Kinect deveria ser utilizado somente para controlar jogos do Xbox 360, que é o videogame da Microsoft. Porém, existe uma gama de outras aplicações que vou falar um pouco mais tarde aqui nessa apresentação. O Kinect foi lançado em novembro de 2010 em um grande evento em Nova York e é considerado uma revolução, tendo vendido mais de 8 milhões de unidades nos primeiros 60 dias, batendo um recorde de vendas entre todos os produtos eletrônicos já lançados. Aqui a gente mostra o gráfico comparando com os concorrentes da Nintendo e da Sony. Tá? Bom, mas afinal, para que serve o Kinect? A ideia original do uso do Kinect é para o controle de jogos do Xbox 360. Vários jogos já foram lançados, jogos de esportes, jogos de dança, jogos de aventura, várias modalidades de esporte como boxe, vôlei, futebol, tênis de mesa. Porém, a utilidade do Kinect vai muito além do mundo dos jogos digitais. Depois de lançado o Kinect, vários desenvolvedores decodificaram as saídas do mesmo e o utilizaram diretamente no PC, sem a necessidade do Xbox. Com isso, programadores do mundo inteiro elaboraram novas aplicações utilizando o Kinect. Para melhorar ainda mais, a Microsoft disponibilizou um kit de desenvolvimento do Kinect para o público, facilitando o desenvolvimento de diferentes aplicações. Para ilustrar, podemos citar como um controle de televisão, aplicações de fisioterapia, aplicações de ginástica, aplicações de robótica e aplicações de acessibilidade, além de aplicações médicas. São alguns exemplos de aplicações que estão sendo desenvolvidas para o Kinect. Essa tecnologia está revolucionando a forma como os seres humanos interagem com as máquinas e em breve será possível controlar vários outros dispositivos utilizando o Kinect. Bom, mas como que o Kinect funciona? O Kinect são os olhos do videogame ou do PC. Do lado esquerdo, um projetor lança raios infravermelhos a uma taxa de 30 varreduras por segundo. O jogador, o usuário e o ambiente são reconhecidos por um sensor que fica do lado direito do aparelho, que identifica as principais articulações em 48 pontos do corpo humano, sendo que nenhum movimento passa despercebido. No centro há uma câmera colorida, uma webcam melhorada, que grava tudo. A função dela depende de cada aplicação. A Microsoft comprou a tecnologia de sensoriamento do Kinect dessa empresa PrimeSense. Mas então, o que a Microsoft tem a ver com isso? O que ela faz? É importante salientar que o sensoriamento é só metade do problema. É preciso ainda ter uma tecnologia para interpretar esse modelo 3D que é entregue pelos sensores do Kinect para identificar as pessoas, os objetos e os seus movimentos. Tá? E é isso que a Microsoft faz, utilizando técnicas de aprendizagem de máquina e fazendo com que o programa aprenda a resolver o problema baseado em milhares de exemplos passados.
Para isso, são utilizadas técnicas de captura de movimento com roupa compostas por marcadores, e com essas capturas de movimento é possível treinar o software para que ele identifique movimentos do ser humano. A utilização do Kinect é bem simples, porém existem regras para seguir na sua instalação. O Kinect deve ser posicionado em uma superfície firme. A altura que se deve colocá-lo depende da distância que o usuário está posicionado, mas de preferência deve ser colocado abaixo e no centro que será exibido sua imagem. É recomendado que não tenha luz direcionada diretamente ao sensor ou no usuário. O espaço físico para utilização é razoavelmente grande, pois ele deve conseguir rastrear o usuário por inteiro. No Xbox, a utilização do Kinect é automática. Basta conectá-lo e estará apto a ser utilizado pelos jogos desenvolvidos com a tecnologia de detecção de movimento. A utilização do Kinect em computadores é feita através da porta USB e é necessária a instalação dos drivers disponibilizados junto com o SDK do Kinect pela Microsoft. O SDK do Kinect para o Windows é um aplicativo de desenvolvimento onde, através do Visual Studio, o programador poderá desenvolver aplicativos que permitem interação com o aparelho de captura de movimentos, usando as linguagens de programação C++, C Sharp, .NET. O SDK possui alguns requisitos para sua instalação, conforme relacionado nesse slide. Para fazer o uso do SDK, basta fazer download do SDK do Kinect no site da Microsoft e executar a instalação. Após a instalação, os drivers serão instalados automaticamente. Basta conectar o Kinect ao computador pela porta USB e aguardar os drivers serem carregados. O SDK possui várias possibilidades, dentre elas captura de dados, captura de esqueleto, funções avançadas de áudio. Quanto à captura de dados, ele tem acesso aos dados da câmara de profundidade, que é uma das câmeras. Também captura dados da webcam, que seria uma câmera RGB color. E os microfones, é um array de microfones. São vários. Na captura de esqueleto, ele permite rastrear dados do esqueleto de uma ou duas pessoas dentro do campo de visão do Kinect, possibilitando de forma fácil a criação de aplicações baseadas em gestos. Quanto às funções de áudio, ele tem grande capacidade de processamento de áudio, possui uma sofisticada capacidade de supressão de ruídos acústicos e cancelamento de eco, formação de feixe para identificar a fonte de som atual e integração com APIs de reconhecimento de fala do Windows, reconhecimento de voz do sistema operacional Windows mesmo. Conforme foi falado, o Kinect tem a capacidade de detectar os esqueletos automaticamente, bastando ficar em pé em frente às câmeras. Cada esqueleto conta com 20 juntas conforme a imagem. Esta imagem foi retirada da documentação oficial do Kinect. Quando um esqueleto é detectado, ele chama um método enviando dados do esqueleto como parâmetro. Em cada classe de dados do esqueleto, há uma coleção de juntas, contendo a sua identificação e um vetor de posição, onde cada uma dessas posições do esqueleto é representada em metros, usando um sistema de coordenadas x, y, z. O z seria a profundidade. O SDK do Kinect possui mais de 100 páginas de documentação técnica. A documentação possui um passo a passo detalhado para a maioria das funcionalidades proporcionadas pelo SDK. Vou demonstrar agora duas aplicações distribuídas pelo SDK Kinect utilizando os recursos de movimento. Vejamos.
Bem, a ideia principal do Kinect seria a interatividade do usuário com jogos. Porém, sua utilização ultrapassou os limites dos games e atingiu aplicações de grande valia para o ser humano, tais como a acessibilidade e interação com tecnologias de ponta.